Pessoal, vamos então retomar nossas atividades. Convidamos então agora para compor o palco a Controladora-Geral do município de Nilópolis, no Rio de Janeiro, a senhora Daniele Vilas Boas Agero. O senhor André Rocha Marinho, sócio da Águia Educação. O gerente de gestão de recursos de terceiros do Banestes, senhor Luiz Felipe Barroso. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao convite do presidente Wilson e do meu amigo Augusto para estar aqui. Para mim é emocionante porque eu volto a Guarapari 32 anos depois. Então, eu estive aqui na minha formatura do ensino fundamental. Então, muito obrigada. Sem mais delongas, porque o nosso tempo está apertado, eu deixei aqui uma qualificação técnica para vocês, mas eu costumo falar que a melhor qualificação técnica para mim é ser a esposa do meu marido Williams e a mãe da Giovana. Então, eles são o meu melhor e maior currículo. Bom, nós vamos falar sobre controle interno, integridade, compliance, mas eu quero trazer para vocês um controle interno que não é o controle constitucional. A gente tem muito em mente sobre o controle constitucional previsto lá nos artigos 30, 70, 74. Eu não vou falar com vocês sobre controle constitucional. Nós vamos falar sobre controles da gestão. Quem aqui faz gestão? E eu não estou me referindo ao gestor do RPPS, eu estou perguntando quem faz gestão. Então, se você trabalha na concessão de benefícios, se você trabalha na folha de pagamento, se você trabalha no protocolo, você faz a gestão do seu setor. Então, e todo aquele que faz gestão precisa ter controles de gestão mínimos para que a gestão não tenha problema no futuro. Alguém discorda? Nós precisamos ter controles implementados. É assim na nossa casa, não vai ser diferente na gestão pública. E aí eu trouxe aqui, para a gente entender só um pouquinho de como funcionaria o controle. Nós não vamos falar sobre governança, não é o tema da nossa palestra hoje, mas o controle interno da gestão, ele é a base para todo o processo de governança. Se eu não tenho controles implementados, se eu não tenho bons controles em todas as áreas, eu não consigo implementar governança na minha gestão. É impossível. Um não funciona sem o outro, porque o controle é uma das bases da governança pública. Então, quando a gente fala de controle interno, a gente diz aqui, primeiro, eu aprendi e sigo na minha rotina diária que o meu controle funciona também com um bom código de ética e de integridade. Então, eu coloquei que gestores devem agir com ética e honestidade para garantir confiança no uso dos recursos, certo? Transparência. Não existe controle sem transparência. A transparência na gestão é que vai gerar credibilidade lá para os segurados e para os beneficiários do nosso regime. Então, se nós fazemos gestão pública, mas a gente não dar nenhum tipo de transparência sobre o que está sendo executado, a gente não vai gerar credibilidade para ninguém. Uma governança sólida vai assegurar a administração responsável dos recursos previdenciários. Hoje já foi falado aqui sobre governança na gestão atuarial. Nós aprendemos sobre governança quando a gente vai fazer a certificação profissional. Então, quando a gente fala do progestão, e aí muito se fala, mas é facultativo. Tá, mesmo em sendo facultativo, se eu não implemento, eu tenho ainda mais riscos, eu fico ainda mais exposto. Então, é facultativo, então eu não quero fazer. Bom, você de cara já dá um sinal de que você não se preocupa com uma boa gestão. E eu não estou falando de assim, eu vou implementar porque quero que o meu RPPS ganhe todos os prêmios. Não, o prêmio é o reconhecimento do trabalho que está sendo feito. Não é o objetivo final ali da gestão.
E aí eu trouxe aqui, por que nós precisamos de controle? Estudos indicam, e aí eu trouxe aqui uma fala do professor Licurgo Mourão, de uma palestra que eu assisti, onde ele deixou claro que 56% dos estudantes de MBA reconheceram que trapaceiam. 65% dos funcionários não denunciam violações. Muitos têm medo de ser acusados ou porque não trabalham em equipe. E alunos do ensino médio, 74% já colaram na prova. Quem aí ou já foi estudante e nunca colou, que atire a primeira pedra. Então, por que nós precisamos de controle? O controle que eu me refiro da gestão, ele vai atuar preventivamente. Então, eu preciso de um bom controle para prevenir erro, fraude e irregularidade. Nós devemos orientar, monitorar e garantir eficiência. Esse é o objetivo do controle interno da gestão. E aí eu trago aqui o acórdão do TCU 1171, que eu já mencionei várias vezes em vários documentos que eu tive que formular, que diz que o controle interno é um processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional integrado ao processo. Por que eu sempre menciono esse acórdão? Quem aqui na estrutura do RPPS tem a sua estrutura de controle interno? Tem lá o setor de controle interno, o responsável pelo controle. Tem alguém aqui? Quem não tem no RPPS, mas utiliza o controle do município? Então, eu falo porque eu vivo isso na prática. Eu estou há 21 anos no RPPS, mas nos últimos 5 para 6 anos eu atuo na Controladoria Geral do município. E aí, quando eu assumi a controladoria, o que eu escutava era assim: manda esse processo para lá, se tiver problema eles vão apontar para a gente. E aí mandavam um processo. Enfim, 90% dos processos voltavam. Então, o que eu quero trazer com esse acórdão aqui se ele é um processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional, a responsabilidade pela verificação das conformidades não é atribuição única e exclusiva do órgão de controle. Nós aprendemos, o Instituto de Auditores Independentes, que é o IIA, fala das 3 linhas, antigamente se falava 3 linhas de defesa, primeira, segunda e terceira linha de defesa. E aí, esse tipo de controle que o acórdão 1171 menciona, ele deve obrigatoriamente ser realizado pela primeira linha de atuação no órgão. Quem é a primeira linha de atuação? No caso do RPPS, presidente, superintendente ali da autarquia ou do fundo, independente da nomenclatura, e os servidores que atuam na linha de frente. Quem concede o benefício é responsável, quem está lá no protocolo é responsável, quem está na folha de pagamento é responsável pelo seu próprio controle. Então, nós não podemos cair no pensamento de que vou fazer desse jeito. Lá na frente, se alguém verificar que está errado, que aponte. Quem nunca viu aquele despacho assim, ao setor tal, para as providências que julgar necessário. Quem não quer falar nada, fala isso, não é? Ao setor tal, para as providências que entender necessário. Ou apenas para as providências, nem diz o que é. Porque aí você foge da responsabilidade. Você não diz o que tem que ser feito, o outro é que vai dizer. Isso é exercer controle? Não. Mas é mais fácil, às vezes, transferir a responsabilidade. Enfim, alguns acham que fazendo assim estão transferindo, mas também não está. Então, quando a gente fala desse processo efetuado por todo o corpo funcional, olha o que esse controle da gestão vai gerar para toda a administração. Em todos os níveis de órgãos e entidades, estruturado para enfrentar riscos. Nós, enquanto estamos fazendo gestão, enfrentamos todos os dias riscos. Nós estamos sujeitos. Saímos de casa para estarmos aqui, não enfrentamos o risco? Então, para quem veio de carro, teve o risco da estrada, para quem veio de avião, tem o risco. Então, nós enfrentamos riscos. Na gestão não é diferente, não é? A gente aprende na administração pública sobre o apagar das canetas, que é aquele gestor que assume e, como ele tem medo de ser responsabilizado, ele não assina nada. Ele não quer assinar nada. Bom, é melhor pedir para sair. Porque, a partir do momento que a gente assumiu, a gente tem que, se responsabilizar. Então, você enfrenta riscos e fornece segurança razoável. Por que você fornece segurança razoável? Você consegue zerar risco? Não. Quem tem carro, a gente vai lá e faz seguro de carro, não é?
Eu quero minimizar o impacto de um sinistro, né, de um furto, de um roubo, enfim. Mas eu impeço? Eu continuo com o risco ali. Só que se acontecer, meu impacto foi minimizado. Então eu vou ter ali a reposição. E às vezes o seguro também não vai cobrir 100% do valor ali do veículo, mas eu não vou ter a reposição. Então, quando nós temos controles, né? E aí a gente está dando o exemplo aqui do carro, eu não saio com ele nem da concessionária, eu só saio depois que ele está segurado. Então a mesma coisa na gestão. Vou me manifestar num processo, né? Por exemplo, quando eu assumia muitos e muitos anos atrás, eu sempre trabalhei na área contábil financeira do RBPS. E aí fui mudando de cargos e cheguei à presidência do primeiro instituto que eu assumi. Primeira coisa que eu fiz, sou da área contábil financeira, agora eu vou assinar um ato de concessão de benefício, eu tenho que entender isso. Fui fazer curso. Falei, vou aprender as regras. E aprendi as regras. Por quê? Eu, enquanto gestora, eu não podia assinar um ato de concessão e aí depois está errado, eu falo assim, mas a culpa foi de quem me entregou errado. Não, a responsabilidade era minha, eu que estou colocando a minha assinatura. Então eu ia entender de regra. Eu queria entender qual era o enquadramento. É o 6º da 41, por que é o 6º da 41? O 3º da 47, por que é o 3º da 47? Eu não vou assinar o ato de concessão sem entender. Então isso funciona em todas as áreas. Folha de pagamento, o servidor vai processar, vai implantar o benefício em folha. Esse servidor tem que conhecer de concessão. Daniele, mas por quê? A área de concessão de benefício concedeu uma pensão. Gente, eu falo de casos reais, tá? Eu vou dando exemplo de situações que a gente já viu. Vai conceder uma pensão e aquela pensão não é paritária. Não é paritária. Então, valor fechado, implantado em folha. Mas, quem concedeu com paridade e abriu as parcelas. Na hora de implantar em folha, se a pessoa que concede benefício conhece sobre concessão, ele faz voltar. Olha, esse benefício está concedido de maneira errada. E você tem tempo de retificar antes de gerar o dano ao erário, porque depois que implanta se torna mais difícil. Então, a gente precisa compreender que se eu exerço esses controles na minha gestão, eu vou mitigar os riscos mais à frente de uma responsabilidade. E essa responsabilidade não vai ser só de quem assinou o ato, vai ser de todo mundo que participou daquele processo. Por isso que muitos têm medo de assinar. Não manda esse processo para cá. Eu já aviso assim, lá na controladoria, né, agora a gente não fala mais porque a gente atua na terceira linha mesmo, fazendo só auditoria. Mas no primeiro ano nós analisávamos os processos de contratação. E aí a pessoa vem com aquela pergunta que é capciosa. Você já sabe o que ela quer ouvir, mas eu não posso responder o que ela quer que eu diga a ela. E eu só falava, se você me mandar esse processo, só tem duas opções. Se ele estiver certo, maravilhoso para você. Se ele estiver errado e a depender da ilegalidade ali configurada, eu vou te dar ciência e também vou notificar o Tribunal de Contas. Pronto, o processo nem ia para mim. Né? Porque o que a pessoa que não quer ter controle quer ouvir? Ela quer que você endosse o errado que ela quer fazer. Então a gente precisa também saber mostrar para quem deveria ter esse controle que não é bem desse jeito, né? Oi? Bom, trouxe mais uma aqui, que são os dois que até pelo tempo que nós temos, são os dois que eu considero mais importantes. Além do Acórdão 1171, tem essa instrução da CGU, que fala que o controle interno da gestão é um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências. Olha, eu estou falando com vocês de concessão de benefício, de folha de pagamento, de protocolo. E eu gosto de dar esse exemplo do protocolo, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas o protocolo está lá na ponta. Sim, no protocolo. Porque se eu tenho bons controles implementados, aquele servidor que está lá no protocolo, ele sabe toda a relação de documentos necessários para a entrada no benefício.
Então, quando o servidor ou o beneficiário chega lá na ponta para dar entrada no benefício, se estiver faltando documento, ele já vai falar, olha, eu vou autuar o seu processo, mas ele vai ficar sobrestado porque está faltando documento. Agora, você imagina, gente, eu aprendi, eu sigo algumas frases para a vida, que toda expectativa frustrada gera argumento. Alguém discorda? Aí o servidor chegou lá no protocolo, deu entrada no benefício e alguém falou assim para ele, olha, geralmente leva de 30 a 60 dias para sair o benefício. Mas ele entregou o documento, ninguém falou que estava faltando não. Aí o processo saiu do protocolo. Quando chegou lá na área de benefício, sabe-se lá quantos dias depois, alguém vira e fala assim, está faltando documento. Aí volta para o protocolo. Aí alguém resolve ligar para o requerente, convocando para ele comparecer e fala, olha, está faltando um documento. Gente, você acha que esse servidor vai chegar lá com o maior sorriso? Ele vai falar, poxa, por que ninguém me avisou na entrada? Então eu evito, inclusive, o retrabalho. Então, quando a gente fala dessas conferências, começa no protocolo. O setor seguinte já sabe também. E quando a gente fala de bons controles, quando eu tenho controle, um dos princípios a gente aprende também sobre celeridade. E ser célere não é o ser o mais rápido. É fazer com menor tempo e com a maior eficiência possível. Então, se eu tenho bons controles, se eu tenho boas conferências, se eu tenho uma tramitação de documentos bem regulamentada no meu órgão, eu vou evitar esse tipo de situação. Controle interno não é somente fiscalizar, é o que eu estou falando para vocês. Quando a gente tem esse pensamento de que o órgão de controle, né, eu estou falando do controle interno, não me refiro ao controle externo realizado pelo Tribunal de Contas, não é seu papel principal, não é o de fiscalizar. Pelo menos na nossa estrutura lá municipal, a gente deixou muito claro que o nosso principal papel é o de orientar. Vou beber uma água aqui. Por quê? Porque para a gente poder fiscalizar, primeiro precisa orientar as pessoas. Não adianta chegar lá com um caráter punitivo, achar que é só para mostrar erro. Não é esse o objetivo. E se tem alguém aqui que atua no controle interno ou já participou de alguma auditoria, de alguma fiscalização e que a pessoa agiu dessa forma, me desculpe, esse não é o melhor cenário ou a melhor postura para trabalho. Então, órgão de controle, principal função é orientar. Mas servidores que atuam na gestão têm obrigação de exercer os seus controles ali na sua gestão, até para se evitar responsabilização. Então, controle interno é gestão através da prevenção e da tomada de decisão com mais responsabilidade. Trouxe aqui uma imagem, nós falamos sobre controles para que a gente consiga fazer prevenção de riscos. E aí aqui a gente tem um prédio em chamas. Como que pode surgir ali um incêndio? Tirando algumas exceções, né? Então, incêndio desencadeado por uma falha humana ou má manutenção de equipamentos são responsáveis por grandes danos materiais e eventualmente por vidas perdidas. Eu tenho pavor de ventilador na tomada, porque eu já vi uma casa pegar fogo por conta de um ventilador. Então, se eu ligo o ventilador em casa, se eu vou desligar e vou sair, eu tiro tudo da tomada, porque eu já vi uma casa pegar fogo. Então, lá no nosso RPPS, quem aqui, todo mundo utiliza sistema, certo? Eu sou do tempo que a gente não concedia a mão, mas a gente utiliza sistema também. Mas se o seu sistema hoje falhasse, você ia falar para o seu segurado, volte mais tarde? Estamos sem sistema? Quantas vezes a gente entra numa loja, num shopping? Não posso vender, estamos sem sistema. A pessoa perde a venda porque ela não tem sistema. Mas lá no RPPS, a gente pode falar isso? Estou sem sistema. Na época da pandemia, muitos pararam, obviamente. Mas naquela época nós entendemos que nós não podemos parar. Infelizmente, teremos uma quantidade maior de benefícios de pensão a serem concedidos, e tivemos. O que nós fizemos? Nós já tínhamos todos os processos digitalizados, o sistema funcionava online, então, de qualquer lugar ele funcionaria. Eu levei o telefone do RPPS para casa, tinha
o telefone móvel. Eu falei, vou atender todo mundo pelo WhatsApp. E a gente começou a conceder benefício pelo WhatsApp. Era a ferramenta que nós tínhamos à época. Me manda toda a documentação por aqui. A gente analisava tudo ali e, pasme, a gente concedeu benefício de pensão em 8 dias. Entre a envio da documentação e a publicação do ato. Porque a gente tinha controles internos bem implementados. Isso só foi possível porque nós já tínhamos o processo de aposentadoria do segurado totalmente digitalizado e inserido no sistema. Então, se não tem sistema, você para? A gente precisa pensar nos riscos que a gente tem no dia a dia da nossa gestão. Quando eu falo de risco, ela pode ocorrer por falha humana, por má manutenção do equipamento. Temos os nossos sistemas de informática. O seu banco de dados, você tem backup? A empresa que você contrata para rodar o seu sistema realiza backups diários? Ah, ela faz mensal. No mínimo, ela já tinha que ter um backup semanal. Ah, não, nem sei se ela tem backup ou não. O banco de dados é seu. Aí você tem uma empresa contratada para rodar ali o seu sistema. Ela tem todo o seu banco de dados e você não monitora se ela tem o seu banco de dados todo com backup. É um risco. Você já imaginou? Outro exemplo. Agora a gente ainda consegue um prazo maior nas contratações. Contratávamos sistema. E aí, na renovação, né, findado ali o prazo legal, poderia acontecer uma eventual troca de sistema na nova contratação. Eu falo porque a gente já passou por isso, e aí eu já coloco várias cláusulas no contrato lá, amarradas com termo de referência também. A empresa não entregava o banco de dados. E aí? Mudei de sistema. Eu lembro que quando eu assumi o último RPPS, eu cheguei lá e falei, tá, cadê as informações? Então, a gente só tem as informações de 2010 para cá. Aí eu, como assim? Não, porque mudou o sistema e a empresa não deixou nada. Isso é um risco. Gente, não deixou mesmo. Não tinha nada. Então, o que a gente passou a fazer? No termo de referência, a gente amarrava no edital e no contrato assinado pela empresa, de que ela deveria entregar o banco de dados quando findasse o contrato. Por quê? Porque se ela não entregasse, eu tenho uma cláusula contratual, então eu tenho sanções que podem ser aplicadas. Mas se eu não amarro isso no contrato, eu fico sujeita a um risco. Então, na gestão do RPPS, como evitar ou mitigar o risco de um incêndio? Eu coloquei aqui para vocês que para evitar o risco de incêndio é importante tomar medidas preventivas. Então, eu já dei exemplo para vocês aqui de backup, de banco de dados, de controles efetivos na tramitação e nas conferências de documentação, porque eu aprendi que a diligência é a palavra de ordem na boa gestão. Então, quando eu dou curso lá na prefeitura, eu falo para todo mundo o seguinte: o processo bem instruído conta a história para quem chega depois de você. Então, se você tem um processo administrativo, se ele não foi bem instruído, lá na frente, se você foi chamado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, enfim, por algum órgão de fiscalização externa, como que você vai se defender? Então, você não tem nada contado no processo. Alguém vai inserir no documento e não explica de onde que ele surgiu. Os documentos chegam voando no processo administrativo. Porque ninguém entra lá e fala, nesta data foram anexados os autos, o documento tal, tal e tal. Ninguém explica. E aí, de uma maneira aqui bem resumida, o controle interno ele vai gerar garantia da conformidade legal, prevenção de fraudes e irregularidades, avaliação de desempenho, maior segurança das decisões administrativas, melhoria na gestão dos recursos, credibilidade institucional e transparência na prestação de contas. E aí, como a gente não consegue falar de controles sem falar de integridade, que era um dos objetivos também daqui da palestra. Bom, eu trouxe aqui o exemplo da régua, porque as pessoas medem as outras pela sua própria régua, certo? Quando a gente vai julgar qualquer que seja a situação, a gente analisa pelo que a gente é capaz de fazer. Enfim. E aí eu gosto de falar o seguinte: quando eu vou analisar algo, eu não sou capaz de fazer, mas o outro é. E aí como que a gente vai estabelecer um padrão mínimo
de convivência. No RPPS, muitos têm feito o Código de Ética e Conduta. Temos culturas diferentes, criações diferentes, pessoas diferentes. É igual casamento, gente. Você leva ali 20 e poucos anos, cada um numa regra, numa cultura diferente, numa família diferente. Quando junta no primeiro ano, dá choque, não é? Porque você tem que fazer ajuste. No trabalho não é diferente. Então, como que a gente estabelece regra de convivência? Código de Ética e Conduta. Porque é ali que eu vou dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui em diante você não pode ir. Então, eu preciso estabelecer um bom código de ética, porque eu só vou ter controles internos bem formalizados e bem formatados para a minha estrutura, se eu disser, na minha regra de convivência, o que eu estou disposta a aceitar ou não na gestão. Então, nós precisamos desse código de ética para a gente conseguir estabelecer programa de integridade. Depois, se alguém quiser, eu vou deixar o contato no final. Lá no município, a gente fez o programa de integridade e aprovado por decreto, e fizemos agora, por último, o nosso plano de integridade baseado em riscos. Então, tá bem desenhado. Bom, deixei aqui também o decreto 1171, que é de 94, né, que é o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, e que ele diz que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Então, eu estava mais cedo falando com a Cirleide sobre isso. Né? Estamos num seminário de Previdência, num congresso de Previdência. Alguns aqui, se não todos, receberam diária para estar presentes, certo? Com raras exceções. Tenho custeio para eu vir para um congresso previdenciário. Posso, durante o horário do congresso previdenciário, estar fazendo turismo? Não, né? Não é ético. Então, a gente presta conta. Estou recebendo recurso público para estar aqui. Então, no final, eu tenho que elaborar um relatório. Esse relatório vai comprovar onde eu estive. Ah, mas depois eu vou lá e faço. Além de não ser ético, ainda vai cometer um crime, né, de falsidade, porque vai colocar informações que não condizem com a verdade. Porque se disse que estava e não estava. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Bom, compliance. A gente falou de controle, falou de ética e integridade, porque estão interligados. Então, quando a gente fala de controles internos, eu estou falando das minhas regras internas. O que eu estabeleço dentro da minha instituição, dentro do meu órgão, para funcionamento daquele órgão. E quando eu falo de compliance, eu estou falando de procedimentos que são internos também. Eu vou estabelecer ali o meu programa, vou dizer quais são as regras de convivência com o meu público externo. Podemos mencionar, inclusive, claro que é antagônico, falamos de compliance e nós estamos com uma operação da Polícia Federal que é o Compliance Zero. Né? Então, se nós temos essas regras estabelecidas e cumpridas, porque lei no papel sem funcionar, sendo uma norma em branco, não tem validade. Então, se eu estabeleço regras de controle interno e de compliance para convivência com o meu público interno e externo, eu vou evitar problemas lá na frente. Quem está há mais tempo aí no RPPS, nós já vimos diversas operações, né? 2013, 14, se eu não me engano, tivemos a Operação Miqueias. Agora, a Operação Compliance Zero. Enfim, sou do Rio de Janeiro, tivemos outra operação ontem. Então, isso é triste. Então, se nós estamos aqui buscando capacitação, buscando aperfeiçoamento da nossa gestão, nós somos responsáveis para cada vez mais diminuir a quantidade de acontecimentos como esse. E aí, como o João pontuou aqui ontem, graças a Deus que foi um percentual muito pequeno se comparado à totalidade de RPPS, mas foi um estrago grande também. E aí, quando a gente fala aqui de compliance, eu estou colocando de conformidade com leis, normas e regulamentos vigentes. Então, olha, o principal objetivo do programa de compliance é a adoção de políticas organizacionais voltadas para a detecção, prevenção e mitigação de riscos inerentes à atividade desenvolvida. Então, vou só parar aqui para falar com vocês questões de risco. Dentro do RPPS, por exemplo, a gente está ali sujeito a lei
foi falado aqui ontem também dos riscos geopolíticos, né? Nós podemos mencionar risco operacional. Então, no risco operacional, por exemplo, a gente falou qual é o principal objetivo do RPPS, é conceder aposentadoria e pensão. Então, se eu tenho um benefício concedido da maneira errada, eu já tenho o primeiro risco operacional ali. Risco estratégico, um outro risco. Para quem faz planejamento estratégico, né, aquele planejamento de longo prazo, se eu não tenho um acompanhamento para cumprimento das minhas metas, eu já tenho ali um risco de não atingimento do meu planejamento estratégico. Risco financeiro. Temos a resolução 5272. Antes dela, outras resoluções. E aí você tem possibilidade de desenquadramento passivo ou ativo, você tem possibilidade de alocação, enfim, que descumpre as normas legais. Então, é risco. E aí o descumprimento vai gerar algum tipo de sanção. A gente tem risco reputacional. Nós, gestores, além da instituição, temos ainda o risco reputacional. Por quê? Eu dei um exemplo ontem conversando com algumas pessoas sobre o seguinte. Infelizmente, na 2015, 16, se eu não me engano, o RPPS, onde eu estava, o prefeito parou de fazer o aporte financeiro. Não era o pagamento das contribuições, era o aporte. Que na época, mensalmente, gerava em torno de 7,5 milhões para complementar a folha de pagamento. 2 meses, os últimos 2 meses ali da gestão, ele simplesmente não pagou a folha. E aí, à época, eu estava como vice-presidente da ABPEM. Eu mandei um e-mail para a ABPEM relatando, olha, o prefeito está atrasando. O aposentado não sabe que a diretoria, o custeio é feito pela associação. Se eu vou a um congresso e eles estão sem receber, na capa do jornal amanhã vai sair. Enquanto o aposentado não recebe, o presidente está viajando. Era um risco reputacional para mim. O que eu fiz? Não posso comparecer a nada. A partir de agora eu não vou a lugar nenhum. Eu estava trabalhando para regularizar o pagamento dos aposentados e pensionistas. Era um risco. Quando o gestor não toma determinados cuidados, então a gente falou do risco financeiro. Quem aqui tem consultoria financeira contratada no RPPS? Tem alguém que não tenha? Eu já trabalhei das duas formas. Mesmo com a consultoria financeira, quando você solicita uma análise de um determinado produto e ela te entrega a análise, vocês têm hábito de também analisar pelo site da CVM? Alguém já fez isso? Não? Sirleide, parabéns, eu faço também. Então, eu sempre olho também no site da CVM e faço busca em relação àquele fundo. Coisas que acontecem em Nárnia, tá? Aconteciam, pelo menos. Eu brinco Nárnia que a gente não menciona, né? Recebe o documento todo. Gente, chegava ali a documentação do papagaio e do periquito, porque tinha uma resma de papel só de documento. Procura no site da CVM pelo CNPJ. Fundo não encontrado. Mas o documento chegou. Então, no slide anterior eu mencionei para vocês que a regra de ordem na gestão é a diligência. Recebeu a documentação, além da análise da consultoria, você é o responsável, é o seu CPF. Vai lá no site da CVM e faz a busca. Analisa. Você tem como analisar a carteira do fundo por dentro do site da CVM. Tem área para isso. Ah, mas eu não sei fazer. Gestor, você aceitou um encargo. Aprende. Na prática, começa a analisar, não sei, busca, pergunta, liga para a consultoria e fala, vi essa informação aqui, não estou entendendo, me explica. Só sossega quando alguém te explicar. Mas não pode aceitar como verdade absoluta, não, porque a consultoria me entregou. Algumas no passado foram responsabilizadas também. Então eu vou acreditar cegamente do que estão me entregando? Não. Então eu preciso verificar se aquela informação condiz com a verdade. Olhei no site da CVM, não me dei por satisfeita. Gente, eu brinco quando eu cheguei lá no município, me ensinaram um verbo novo. Eu cheguei e falei, não, já googaram o seu nome. Aí eu, como assim? Vai investigar. Todo mundo aqui gosta de brincar de CSI de vez em quando.
Vai lá. Pesquisa o nome do fundo, nome dos representantes, nome da pessoa que chegou ali para te apresentar. Vê se tem alguma coisa. Daniele, mas por quê? Risco reputacional, risco de imagem. Achei algo. Opa, isso aqui não, deixa eu verificar se isso aqui realmente assim, exemplo prático. Há alguns anos, uma determinada gestora, toda hora ligava ou mandava e-mail querendo agenda. Toda hora. Porque eles são insistentes, né, alguns. E eu descobri que, gente, a melhor coisa é ser de RPPS que não tem dinheiro, tá? Aí ninguém te procura. É brincadeira. E ele insistindo, eu falando, não tem agenda, não tem agenda. No final de tanto insistir, eu falei, então, considerando a operação da Polícia Federal, número tal, não tenho interesse na agenda. Eu fui mais direta do que isso, impossível. E eu não agendei. E eu tenho tanta preocupação com essa questão do risco de imagem, da reputação, porque você leva uma vida inteira, hoje foi mencionado aqui, você leva uma vida inteira, às vezes, para estabelecer uma amizade, para poder construir uma reputação. Gente, mas alguém está com uma pedra, amassou o papel, ninguém vai esticar ele depois. Então você tem que ter cuidado. Então eu tenho uma prática de anos que eu não atendo ninguém sozinha. Se você é gestor, não atenda ninguém sozinho. Estabelece isso no seu código de ética. Eu estabeleci. Diretoria é proibida de atender qualquer pessoa de fora sozinha. Tem que estar acompanhado com pelo menos mais 1 ou 2 servidores. Isso é para proteção. E agindo dessa forma, nunca recebi nenhum tipo de investida negativa. Vou falar dessa forma. Porque eu sempre me precavi antes. Então, quando a gente está falando dos riscos que a gente está ali inserido, que a gente está correndo o risco de passar por aquela situação, e eu estou falando de controles internos que vão atuar preventivamente, eu já evito o problema. Eu não vou precisar ficar toda hora respondendo a mesma coisa, ele já vai ser evitado. E eu esqueci de falar com vocês sobre o risco tecnológico. Estamos aí com IA, temos os sistemas que nós utilizamos, e aí eu falei para vocês sobre a questão dos backups, mas e sobre a utilização dessas ferramentas no nosso dia a dia? A gente precisa começar a pensar em estabelecer políticas de utilização, onde o servidor ele declare formalmente se ele utilizou inteligência artificial ou não no documento que ele formulou, no texto que ele preparou para determinado relatório. Então, a gente já tem que começar a pensar para amanhã ou depois não ficar exposto a outros riscos. Agir de acordo com uma regra, uma instrução, uma lei interna, um comando ou um pedido. Isso é compliance de uma maneira muito resumida para vocês. Porque em 40 minutos a gente não consegue abordar tudo. Muito resumidamente, estar em compliance significa estar em conformidade com as leis e normas. Certo? Então, se eu tenho normas que regulam o funcionamento do RPPS, eu preciso cumprir essas normas. Então, eu costumo falar o seguinte, quando eu fazia a gestão, mudou o conselho. Eu pegava, na época a gente imprimia, agora não precisa mais, mas eu fazia uma pasta com toda a documentação relativa ao RPPS. Da Constituição Federal, a 9717, eu vinha descendo com todas as normas. Eu entregava uma pasta para cada conselheiro e fazia ele assinar recibo. Ele não podia dizer que ele não estava recebendo a legislação. Eu tinha que gerar conhecimento nele, gerar engajamento. Olha, a tua responsabilidade é essa. Quer ver outro risco que às vezes a gente não fala? Temos os conselhos. Conselho não é inimigo da gestão, mas o conselho não faz a gestão. Quem faz a gestão é a diretoria executiva. Conselheiro não é para fazer gestão. Ele delibera. Ele aprova o planejamento, ele aprova a prestação de contas ou não. E aí eu conheço conselhos que funcionam de maneira conjunta, junto com o conselho fiscal e o conselho de administração ou deliberativo. É um risco para os conselheiros, sabiam? Por que é um risco para os conselheiros? Porque o conselho fiscal é quem se manifesta quanto à prestação de contas, a parte contábil. Ele quem analisa toda a parte financeira e contábil, é o conselho fiscal.
O Conselho Administrativo, ele se manifesta pela aprovação ou não, com base no parecer do Conselho Fiscal. Aí, quando junta tudo e todo mundo faz uma ata só e se manifesta de uma única vez aprovando, o Conselho Administrativo assumiu a responsabilidade no lugar do Conselho Fiscal. Então, a gente tem que começar a separar, para, primeiro, mitigar os riscos, segundo, delimitar também as responsabilidades. Se a gente for na 9717, na própria resolução 5272, ele não vai falar sobre as responsabilidades dos gestores e não envolve cada um no limite da sua atuação. Mas se eu atuo tudo junto e misturado, eu estou atuando em tudo, eu vou responder em todas as esferas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, às vezes, as imagens fixam mais. Nós temos princípios, regras e estruturas, através de processos que vão gerar uma boa governança no meu instituto. Trouxe aqui para vocês os pilares do programa de compliance. Ele é longo, isso aqui é só um resumo do resumo. Se alguém tiver interesse, eu tenho certificação em programa de compliance e anticorrupção, e ele é bem longo. Então, aqui é só um resumo mesmo. Primeiro, se eu quero ter controles internos e um bom programa de compliance instituído e funcionando, eu preciso ter o suporte da alta administração. Alguém duvida? Gente, a gente aprende que é o dono do boi que vai engordá-lo, não é? Então, você tem um negócio. Se a cabeça da organização é o primeiro a não dar o exemplo, os comandados vão seguir? Também não. Então, eu preciso do gestor. Então, lá no município, a nível de município, a gente tem esse suporte do prefeito. Ele é o primeiro. Preciso disso aqui de você e, graças a Deus, ele nos ouve. Avaliação dos riscos. Então, a gente falou de controle. Mas nem todo risco eu vou conseguir... Enfim, na verdade, o risco eu nunca zero, né? Ele tá ali. Só que eu tenho que saber o seguinte, o que é aceitável ou não. Até aqui eu aceito, daqui para cá eu não tenho como. Então, a minha estrutura é pequena. Então, tem questões que eu não consigo tratar de imediato, mas aquele risco que eu consigo tratar, eu vou tratar imediatamente para evitar um dano maior. Controles internos, canal de denúncia, treinamento e comunicação. Aí eu vou dar um exemplo a vocês sobre a questão da comunicação. Sem uma boa comunicação, não tem controle interno, compliance, programa de integridade que funcione. E aí, quando eu falo de comunicação, eu vou brincar com vocês em relação ao nosso controle emocional. Meu marido corre. Ele corre, ele joga tênis, ele treina. Eu brinco que se vendessem crédito de carbono para atividade física, eu compraria dele. Eu gosto de ler, ele gosta de fazer atividade física, tá tudo certo. E aí ele pega o tênis dele de corrida e coloca bem na entrada do banheiro do quarto, desse jeito. Todas as vezes que eu entrava no quarto, eu tropeçava no tênis. Aí eu falava, amor, eu estou tropeçando no tênis. Aí na segunda ou terceira vez, ele foi lá e botou o tênis assim. Eu parei de tropeçar. Resolvido o problema. O que não resolveu? A minha questão era só que eu estava tropeçando no tênis. Eu não queria que o tênis ficasse ali. Mas eu falei isso para ele? Eu não falei. Então eu não podia reclamar mais. E eu aprendi que é melhor ser feliz que ter razão. Então eu não vou ficar brigando por causa do tênis. Mas o que me incomodava era o tênis. Ele resolveu o problema, não tropeço mais nele. Só que a minha comunicação não foi eficiente. Foi até eficaz, gerou resultado. Mas o tênis não saiu de lá. Assim é dentro do nosso órgão. Se eu tenho programas, normas, regras de funcionamento no papel, mas eu não comunico de maneira eficiente para a minha equipe, essa regra não vai funcionar nunca. Para quem tem filhos sabe do que eu estou dizendo. A gente estabelece normas dentro da casa da gente. Se eu não me comunico de maneira correta ali, eu tenho uma filha de 15 anos, ela não vai cumprir. Porque eu não me comuniquei. E eu dei um exemplo bobo de uma situação de dentro de casa porque acontece isso no órgão da gente. Investigação interna e a diligência. Então eu falei para vocês que desde o início, uma boa gestão, a palavra de ordem é a diligência. Trouxe aqui, o material vai ficar para vocês, tem as principais legislações relacionadas ao compliance. Então, desde a lei de lavagem de dinheiro, lei de acesso à informação, lei do CAD, está tudo aqui separado.
Então, mitigar risco, quem tiver interesse depois tem a regra lá do COSO, que é a metodologia, né? É uma norma, uma ABNT, que é a ISO 31000, que vai falar sobre mitigação de risco. E aí eu deixo aqui para vocês os contatos. Toda quinta-feira, para quem tiver curiosidade, a gente divulga, a gente publica algum vídeo falando sobre controles internos da gestão. Falo sobre controle interno da gestão, falo sobre execução de contratos, sobre contratação, enfim, sobre gestão pública de maneira geral. E aí, quem quiser acompanhar esse trabalho é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada para quem participou aqui com a gente. E, ao término, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar aí embaixo e eu fico aberta para perguntas. Muito obrigada. A gente agradece, então, nossos palestrantes, né, com esses temas que foram abordados aqui por eles. Esperamos que todos aí tenham gostado. E informação nunca é demais. A gente agora convida todos para o almoço. O almoço vai ser lá no restaurante principal. E pedimos que consigam chegar aqui às 14 horas, ok, pessoal? Toma aquele cafezinho depois do almoço, para não dar sono. A gente vai fazer uma brincadeira aqui depois, botar todo mundo para dançar, para evitar ficar aí com fadiga, beleza? André, que vai ser o dançarino e vai fazer essa interação aí com vocês. Beleza, pessoal? 14 horas, então, todo mundo de volta, hein?